Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo para vocês aqui um vídeo para falar sobre aquele assunto que eu tenho trazido no canal, que é sobre o fim do JCP. Eu trouxe um vídeo para vocês quando a gente teve esse projeto, né, que foi encabeçado ali pelo governo, de acabar com o JCP e que poderia isso afetar os bancos, afetar as empresas de capital intensivo no geral, tá? Muita gente começou a se desesperar, muita gente já começou a vender, falando que a estratégia acabou. E no vídeo eu coloquei, falei, calma gente, fica tranquilo, isso ainda precisa passar pelo Congresso, isso ainda vai sofrer alterações lá dentro, pode ser que demore muito mais do que a gente espera, então continua com a estratégia, vai comprando, vai mantendo a sua racionalidade. Quem acreditou nisso, quem realmente seguiu e foi racional, acabou aproveitando a oportunidade. Quem não foi, acabou às vezes vendendo, realizando prejuízo, deixando de receber um bom dividendo, tá? E olha só agora o que acontece. O governo retira pedido de urgência para o projeto que acaba com a dedução do JCP em 2024, tá? Já vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso, já vou falar um pouco da minha opinião, mas acho que antes vale a pena mencionar para vocês, tá? Primeiro, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário que a gente tá rumo a 100 mil inscritos. Segundo, agora a gente tem uma comunidade de membros aqui no meu canal do YouTube, tá? Você pode testar a assinatura clicando no botão Seja Membro ou no link que está aqui na descrição e ter acesso a vídeos exclusivos, lives toda semana pra gente falar de oportunidade, para eu responder dúvida, para eu falar o que eu tô pensando, o que eu tô visualizando, call comigo mensalmente, você tem acesso ao grupo do Telegram na nossa comunidade, você tem 20% de desconto também no meu curso. Então, pô, são benefícios por um preço, cara, menos de R$1 por dia. É muito, muito barato, tá? Para você ter acesso a vários vídeos exclusivos, para você aprender mais, tá? Então, se você quiser testar, clica aí no botão Seja Membro e, cara, eu tenho certeza que vai valer a pena. Depois, se você não gostar, é só você parar de assinar, é só você cancelar. Não tem fidelidade, não tem nada. Mas eu tenho certeza que você não vai, porque o conteúdo é de bastante qualidade e só tende a melhorar ao longo do tempo, tá? Mas, bom, sem urgência constitucional, matéria poderá tramitar de forma mais lenta e permitir aprofundamento de discussões pelos parlamentares. Foi isso aqui que eu falei que aconteceria, tá? Qual que é a grande discussão aqui? Vamos lembrar, o fim do JCP por si só significa um aumento de imposto, tá? E a gente não quer, pelo menos os políticos, os deputados, o Congresso como um todo, não quer votar aumento de imposto. Por quê? Porque isso é muito impopular e a gente já tem uma carga tributária muito alta no Brasil, ninguém aguenta mais. Tanto é que todas as reações, tá? Quando se fala em aumento de imposto, são reações negativas, beleza? Então isso já havia um impedimento, já havia essa barreira para o governo e acredito também que o governo agora começa a perceber que, cara, não tem jeito, não dá para ficar aumentando o imposto mais. Por quê? Porque as pessoas não vão, eu vou perder apoio. E tudo que o político não quer é perder o seu apoio, tá? Então isso acaba, enfim, tirando a urgência, acaba indo um pouco mais lento, muito possivelmente a gente vai ter discussão com os parlamentares, a gente vai ter, sei lá, apresentado algum tipo de contrapartida para esse JCP, a gente vai ter um desenrolar que vai ser muito melhor do que simplesmente acabar com o subsídio por completo. Tá? Isso, por consequência, primeiro, ajuda as próprias empresas, tá? E traz uma maior tranquilidade para a estratégia, que continua funcionando. As empresas continuam usando JCP, continuam pagando e a gente continua recebendo, comprando as boas ações. Quem é racional acaba sempre aproveitando os bons momentos para comprar. Quando saiu a matéria, quando saiu esse fim do JCP, algumas empresas caíram, aí depois saiu uma outra matéria falando, opa, calma aí, vai ter algum tipo de compensação, aí subiram de novo, agora isso aqui tira o pedido de urgência, então é mais um ponto positivo. Veja, o mercado sempre dá oportunidade, a volatilidade sempre existe para você conseguir comprar nos melhores momentos, mas você precisa ser racional, senão você não vai conseguir, tá? Veja, aqui fala um pouco, né, da proposta que foi encaminhada ao Congresso e obrigaria o trancamento da pauta da Casa Legislativa onde tivesse transitado caso não fosse votado em até 45 dias. Tá? Desta forma, o governo federal garante mais tempo para discussão sobre o assunto que, na avaliação do mundo político, ainda não está maduro para ser deliberado. Ou seja, ninguém quer mais aumento de imposto. Tá? Há uma leitura de que a extinção da dedução do juros sobre capital próprio é um dos assuntos mais polêmicos encaminhados pelo Palácio do Planalto. Ok? Isso, na verdade, gente, eles estão fazendo isso porque eles estão gastando pra caramba e eles precisam cumprir a meta deles. E cumprir a meta deles, você tem duas coisas pra fazer. Ou você gasta menos, ou você arrecada mais. E a gente sabe, esse governo quer arrecadar mais. Porque eles são gastadores, eles querem gastar. Eles acham que é assim que funciona. Eles acham que é assim que o país cresce. E não é, já se provou no passado. Mas, enfim, não vou entrar muito nessa discussão política, tá? Veja, na proposta, isso acabaria no dia 1º de janeiro de 2024, tá? Agora, dado esse atraso, né, dado que vai tramitar mais lento, pode ser que não aconteça já em janeiro de 24. Então a gente vai ter um pouco mais de tempo, tá? Veja, aqui embaixo
a gente está falando um pouquinho dessa questão do JCP, tá? E aí aqui embaixo a gente tem um pouco falando, acredito que seja o próprio analista, não, acho que não é nessa matéria, mas a gente tinha uma matéria aqui dos próprios analistas falando quais que eram as empresas que seriam mais prejudicadas com isso, tá? E eu falo aqui para vocês, porque eu já falei durante outros vídeos, tá? Gente, o JCP é usado para quê, tá? Como que ele funciona basicamente, tá? Ele é um tipo de subsídio que ele é dedutível da linha tributável do lucro, tá? Ou seja, se você paga o JCP e usa desse mecanismo, a linha tributável do lucro ela diminui. Ou seja, tá? A empresa acaba pagando menos imposto. É para isso que se usa o JCP. É um artifício legal que foi, na verdade, criado lá atrás para as empresas de capital mais intensivo, como, por exemplo, o caso dos bancos, que precisam ter um capital muito alto por questões regulatórias, para que eles conseguissem usar desse benefício para pagar uma alíquota de imposto um pouquinho menor, né? Dado toda essa questão regulatória, que eles tinham que ter um capital muito forte, assim por diante, assim por diante. Tá. Então perceba, se usava isso e basicamente você diminuía uma alíquota de imposto, né, que normalmente era uma alíquota de 45% para banco, e isso é para 30%. Tá? Então isso caía aí basicamente 15 pontos percentuais. Sem o fim do JCP, o que aconteceria, né, se não tivesse uma contrapartida? Na verdade, essa alíquota voltaria a ser a alíquota cheia, de 45%. Mas é muito ingênuo da nossa parte, né, pensar que só o banco vai ficar com esse prejuízo. Óbvio, teria um impacto no lucro? Sim, já estavam falando, né, de 15% a 20% de impacto no lucro dos bancos. Você falava de Banco ABC, por exemplo, você falava de Banco do Brasil, você falava de Santander, você tinha esse impacto, na verdade, de 15% a 20% no lucro. Mas é muito ingênuo pensar que só o banco que vai assumir isso. Então, como que começou as discussões? Falaram, olha, gente, se vocês acabarem com o JCP, não derem nenhuma contrapartida e os bancos sofrerem com isso, o crédito vai ficar mais caro. Eles vão conseguir repassar isso. Tá? Ou seja, quem vai ser afetado no final do dia não vai ser só a empresa, mas vai ser a sociedade como um todo. O crédito vai ficar mais caro, o acesso vai ficar dificultado, por consequência, né, você vai ter menos consumo, isso pode afetar inclusive até o crescimento do país. Tá? Então acho que o governo começa a perceber que não existe mágica, tá? Que não tem como você simplesmente criar alguma coisa, uma canetada, achando que tudo vai se resolver. E é uma pena que eles só tenham aprendido, e talvez não tenham aprendido ainda, né, mas estejam aprendendo isso agora. Veja, tudo o que você faz precisa ser bom como um todo. Não adianta você querer transformar a economia via canetada, porque essas coisas não funcionam. Então, assim, seriam prejudicadas essas empresas? Seriam, mas muito possivelmente a sociedade como um todo também seria, porque seria repassado. E aí, falando no nosso interesse aqui da estratégia de receber, o que aconteceria com essas empresas? Elas parariam de pagar os proventos? Na verdade, o que elas falaram é que não. E elas continuariam pagando agora em forma de dividendos, tá? Então a gente continuaria recebendo, mas que se realmente o lucro fosse um pouco menor, o dividendo seria menor, mas haveria contrapartida em termos de melhora de rentabilidade, assim por diante. Então, gente, primeiro, a estratégia não vai acabar, pelo amor de Deus. Tá? Isso é uma proposta, tá? Mesmo que passe desse jeito, que já não vai passar, já não é um fato. Tá? Tô falando aqui do pior cenário que já não vai acontecer. Perceba, isso iria continuar gerando resultado para a gente, tá? Para as nossas empresas. Então, sim, o que eu estou fazendo nesse momento, quando eu leio esse tipo de notícia? Cara, eu continuo comprando, eu continuo olhando com o olho para cá, mas com o outro olho 100% focado nos aportes, tá? Respeitando o preço teto, comprando as empresas quando os preços estão bons, recebendo meu dividendo e reinvestindo, tá? De novo, se alguém era emocional, o pessoal parou de comprar empresa de dividendo lá atrás, lá em 2021, tá? Quando se falou lá no outro governo, tá? Que vamos começar a tributar, vamos acabar com o JCP, isso já falou lá atrás. E aí, se você parou de comprar lá atrás, você perdeu um ano ótimo de dividendo, que foi 2022, por exemplo. Você perdeu um ótimo ano de 2020 de dividendo, que foi 2021. Então perceba, todo mundo que toma decisão emocional acaba se ferrando. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, trazer a tranquilidade aqui para vocês. Lembrando, acompanha aqui o canal que eu vou trazendo as atualizações. E mais do que isso, tá? Se você puder, por favor, deixar seu like e se inscrever, eu agradeço. Tamo rumo a 100 mil. Valeu, falou!